Do governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, para conversar conosco nesta manhã na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV. Governador, bom dia, obrigado por nos atender ao vivo, diretamente do Palácio dos Bandeirantes. Eu gostaria de perguntar para o senhor sobre o fogo, é a grande notícia dos últimos dias. Quantos focos de incêndio nós temos no estado de São Paulo ativos nesse momento? E a polícia já conseguiu descobrir, o senhor já sabe de onde vem tanto fogo? Há uma ação orquestrada para colocar fogo em propriedades e também áreas de preservação no estado de São Paulo? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Sônia. Bom dia, Cláudio. Bom dia quem nos acompanha aí no Jornal Gente. Olha, primeiro é uma alegria estar com vocês novamente. E respondendo à pergunta, bom, hoje nós temos 5 focos ativos de incêndio no estado de São Paulo, todos ao norte do Tietê. O restante do estado foi beneficiado aí com a frente fria e também com as ações de combate que têm sido intensas. Só lembrar que nesse final de semana e nos períodos mais críticos a gente empreendeu a ação mais contundente do estado em combate a incêndio. Essa ação envolveu mais de 2.200 viaturas, 29 aeronaves, 15 mil pessoas, entre militares do Corpo de Bombeiros, profissionais da Defesa Civil do estado e dos municípios e também brigadistas civis. Então, uma grande ação de combate aos incêndios, sempre tentando proteger principalmente as áreas residenciais, as áreas industriais e também proteger as unidades de conservação e as estações experimentais. Nós tivemos aí mais de 20 pessoas presas por colocar fogo criminalmente. Agora, quando a gente analisa essas pessoas, não há uma conexão entre elas. Então, não há nada que mostre para nós que houve uma ação orquestrada. Houve oportunismo. Gente que se aproveitou das condições climáticas desfavoráveis. Então, a gente vem de um período de estiagem muito pronunciado. Ano passado choveu pouco, esse ano menos ainda. A gente está tendo aí uma situação de baixa umidade relativa do ar, intenso calor, ventos fortes, o que possibilita a propagação desses incêndios e alguns oportunistas aproveitaram essa situação para descartar material de forma irregular e para colocar fogo, inclusive intencionalmente. Essas pessoas foram presas, mas não há conexão entre elas, o que afasta a hipótese da gente ter uma ação orquestrada. Também, a gente, quando cruza com o banco de dados de faccionado, não vê relação dessas pessoas com o crime organizado, que foi uma hipótese também ventilada. Então, a gente tem uma situação extrema, que favorece a ignição espontânea por qualquer motivo. Um balão, uma bituca de cigarro, um pedaço de vidro, um alumínio pode gerar uma ignição. E também tivemos aí uma ação oportunista, né, de alguns criminosos que resolveram colocar esse fogo em algumas áreas e, obviamente, isso agrava uma situação que normalmente já é grave. Só para se ter uma ideia, no mês de agosto, a gente vem na série histórica tendo 1.600, 1.500 focos de incêndio. No mês de agosto desse ano, nós tivemos mais de 5.000 focos. Mês de setembro, a gente normalmente tem 800 focos, 900 focos. Esse ano, a gente está com 1.800 focos. Então, é um aumento realmente bastante importante, mas isso se deve muito em função dessa estiagem prolongada que acomete 15 municípios do estado de São Paulo, inclusive com questão de restrição de abastecimento de água. Governador, bom dia, muito bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria de saber do senhor, do ponto de vista político, de suporte, por exemplo, do governo federal, que tem sido acusado de omissão, né? Pelo menos só agiu muito tardiamente agora esses dias. E uma reunião do presidente com governadores foi cancelada, digamos assim, por falta de quórum. Não houve grande interesse dos governadores nesse encontro, que aparentemente era só para fazer uma foto. Como o senhor classificaria o suporte que São Paulo vem recebendo do governo federal, se é que vem recebendo, no combate ao fogo? Bom, vamos lá. No mês de agosto, a gente teve uma crise muito grave, quando a gente teve o ápice dos focos de incêndio, sobretudo aí no final do mês de agosto, mais de 5.000 focos. Nós tivemos aí incêndios muito graves na região de Piracicaba, na região de Araçatuba, na região, sobretudo, de Ribeirão Preto. Ali a gente teve uma situação muito grave, que se espalhava, inclusive, na direção de Franca, nós tivemos Barrinha, nós tivemos Sertãozinho, Ribeirão, toda aquela região ali bastante afetada, e naquele momento a gente pediu suporte das Forças Armadas. Bom, esse suporte veio de forma imediata. Quando a gente solicitou,
Solicitamos numa quinta. Na sexta-feira, a gente teve a primeira reunião com o comando das Forças Armadas aqui. No sábado, a gente já tinha todos os meios disponibilizados. Enfim, naquele momento, houve esse suporte das Forças Armadas com helicópteros, com profissionais, né, com militares, com equipamentos de engenharia, com avião KC-390, e esse apoio foi dado de forma muito rápida. Depois disso, nós não pedimos suporte e não tivemos suporte também. E eu acho que os governadores deixaram de ir nessa reunião porque as coisas precisam ser objetivas, né? Fazer uma reunião para tirar foto não vai resolver nada. O que todo mundo pensa é o seguinte: o que efetivamente nós vamos ter de recurso, de apoio aos nossos pequenos agricultores, e a gente sabe que não havia perspectiva de ter nada, de nenhuma liberação, então há, obviamente, o desinteresse. Agora, aqui nós mobilizamos todos os nossos meios no estado de São Paulo para fazer o combate. Tivemos a maior operação aérea da nossa história, envolvendo aí 29 aeronaves, né, envolvendo aí os 15 mil homens entre profissionais do Corpo de Bombeiros e brigadistas, envolvendo as 2.200 viaturas. Então a gente procurou mobilizar e colocar todo o nosso esforço governamental nesse combate a incêndio. E lembrando que lá em agosto, realmente nós tivemos aí um suporte muito sério das Forças Armadas. Governador, obrigada por nos atender aqui no Jornal Gente. Nós também entrevistamos o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, recentemente, e a senadora Tereza Cristina, que defenderam mudanças na legislação. Legislação ambiental antiga e com penas muito baixas. Qual que é a opinião do senhor a esse respeito? Eu entendo que a gente tem que separar as coisas. O que a gente também não pode responsabilizar, por exemplo, os produtores rurais que têm a sua parcela de responsabilidade nas suas áreas de preservação dentro das suas propriedades por algo que foge absolutamente ao controle dele. Por outro lado, a partir do momento da constatação de incêndios criminosos, a punição tem que ser muito severa, não só na esfera penal, mas também na esfera administrativa, na esfera civil. Então, a gente está falando de multas mais pesadas, as multas são brandas, e também de um aperto no que diz respeito à apenação dessas pessoas que cometem esse tipo de delito. Então, eu entendo que as penas têm que ser muito mais severas, né, muito mais pesadas, e inclusive a punição administrativa também, da mesma forma. Governador, mudando de assunto, sobre transporte público, chegaram alguns trens da linha 17 Ouro, que é a linha mais atrasada do metrô de São Paulo há muito tempo. Quando que essa linha vai começar a rodar? O cronograma está mantido? Tem alguma novidade sobre o transporte público para ser anunciada aqui no Jornal Gente? Pedro, a linha 17 vai começar a funcionar em 2026 e o que nós planejamos está seguindo aí a risco o cronograma. Então, de fato, nós tivemos a chegada de um trem, dos 14 previstos, a gente vai começar daqui a pouco a receber um trem por mês. Nós vamos montar esse trem agora até o dia 30 de setembro. No início do ano que vem ele vai ser içado, né? Então a gente começa a fazer uma série de testes dinâmicos com esse equipamento. No início do ano que vem a gente iça ele para a estrutura, né, para a superestrutura ferroviária, para a superestrutura de vigas, lá no Pátio da Água Espraiada, e a partir daí a gente começa a fazer os primeiros testes já com equipamento vazio, com equipamento se movimentando. E é o tempo que a gente avança na instalação de sistemas de comunicação, de despacho de trens, também na conclusão dos terminais que estão em obra neste momento. De maneira que em 26 a gente possa iniciar, de fato, a operação e atender as pessoas. Tem muita coisa andando na questão do transporte metroferroviário aqui na capital. Só para se ter uma ideia, em 50 anos de história, nós temos aí 104 quilômetros de trilhos de metrô. E a nossa ideia é que em 26 a gente tenha mais de 50 quilômetros em obra, ou seja, 50% daquilo que foi feito nos últimos 50 anos. O que eu posso citar de relevante? Também a obra da linha 6, que está com o cronograma bastante em dia, está indo muito bem. Então, em 26, a gente quer iniciar a operação da Brasilândia para atender lá a Zona Norte até a estação Sesc Pompeia. Em 26, a gente chega na estação São Joaquim. A gente quer aproveitar essa mobilização que existe lá para estender o metrô já nas duas pontas, na ponta sudeste em direção a Moca e na ponta noroeste na direção de Velha Campinas. Então, para aproveitar que nós temos 2 tuneladoras trabalhando ao mesmo tempo. Acabamos de lançar receber, na verdade, uma manifestação de interesse privado que vai virar uma proposta de manifestação de interesse para a construção da linha 16, que é uma linha nova que vai atender a Zona Leste, e o nosso objetivo é chegar no futuro à Vila Prudente com o metrô, que vai interligar também com outras linhas. Hoje,
Nós temos a obra andando bem da linha 2, então a gente começou no Complexo Rapadura e está indo em direção à Vila Prudente, e a gente já se prepara e já demos a ordem de início para começar a escavação da Penha em direção à Dutra, para atender Guarulhos, que é a segunda etapa dessa linha 2. A tuneladora está prevista de chegar no primeiro semestre de 26 e iniciar ali seu percurso, e de fato a gente tem que programar isso com muita antecedência. Então observe, a gente dá uma ordem de serviço em 24 para a tuneladora chegar em 26. É um equipamento de grande porte, não tem grande disponibilidade desses equipamentos no mundo. Hoje tem 3 trabalhando ao mesmo tempo aqui na cidade de São Paulo, é a maior mobilização de tuneladoras da nossa história. Estamos já com o projeto executivo fechado da linha 4, né, que vai ter a sua extensão, e a gente vai começar a obra no início do ano que vem, que é a saída da Vila Sônia em direção a Tabuão, com mais 2 estações. Também já fechamos aí projeto e vamos iniciar a obra da extensão da linha 5, que vai ligar o Capão Redondo ao Jardim Ângela, então outra questão importante. A linha 15 está em obra em 2 extremidades, uma em direção a Ipiranga e outra na direção Jacopêssego, então também vai ter a sua extensão, e é uma obra que também está andando aí dentro do cronograma. E hoje a gente estrutura a concessão da linha 11, 12 e 13, o leilão deve acontecer no primeiro trimestre do ano que vem, e já planejando as novas expansões do metrô, particularmente a linha 19, vai sair do Anhangabaú em direção a Guarulhos, e a linha 20, principalmente, que vai atender o ABC, né, saindo de Santo André, na direção aí do centro da cidade, na direção de Santa Marina. Estamos trabalhando na estruturação da concessão da linha 10, conjugada com a linha 14, e a linha 14 é uma linha que sai lá da Estação Pirelli, no ABC, em direção aí ao Bom Sucesso, lá em Guarulhos, cruzando toda a zona leste da capital. E falando aí de transporte intermetropolitano, a gente tem, né, já fizemos o leilão do trem Intercidades Campinas-São Paulo, que começa a obra em 26, e eles assumem a operação da linha 7 ano que vem, né, em 25, e já estamos nos preparando para no ano que vem fazer o leilão do segundo trem Intercidades, que vai ser o Sorocaba-São Paulo, né, também um trem muito importante. Iniciamos com o BID os estudos para que no futuro a gente possa leiloar o trem São José dos Campos São Paulo e o trem Santos-São Paulo. Governador, o senhor fala com tal entusiasmo sobre tudo isso, né, e com tantos detalhes, assim, que cala a boca de muita gente que duvidava do que o senhor conhecesse, digamos assim, o estado e a cidade de São Paulo, como demonstra conhecer, né, ou haver estudado. Eu tenho a impressão que há paulistanos que não seriam capazes de falar com tanta precisão assim sobre origem e destino do metrô e das linhas em execução e aquelas que estão projetadas. A impressão que dá, governador, que ao contrário de muita gente na nossa história recente, muitos governantes da nossa história recente, o senhor está adorando tudo isso, não é não? É por aí, Cláudio. Eu entendo que a gente tudo que a gente faz tem que fazer com paixão. O estado de São Paulo é um estado apaixonante, porque é um estado que responde a estímulo, é um estado que a gente pensa alguma coisa, tenta tirar uma ideia do papel, e quando a gente vê, a iniciativa privada acredita, a mídia acredita, as pessoas, a sociedade acreditam, então todo mundo vem junto, todo mundo dá as mãos, então é um estado que responde muito a estímulo. Por exemplo, hoje a gente está trabalhando muito no projeto da nova sede administrativa do governo do estado de São Paulo, que vai ser no Campos Elíseos. É um projeto que a gente abriu um concurso de arquitetura há muito tempo, não se fazia um concurso de arquitetura público, né, como esse que nós fizemos. O projeto ficou assim maravilhoso, e a gente está falando de uma grande mudança urbanística no centro da cidade de São Paulo, revitalizando esse centro. Vão ser aí praticamente 5 bilhões de investimento do governo do estado de São Paulo para concentrar no mesmo local servidores que hoje estão espalhados em 60 prédios diferentes na cidade. Então, do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista financeiro, faz muito sentido. Agora, é um grande recado para a iniciativa privada, sobretudo. Olha, nós acreditamos no centro, nós vamos botar lá 5 bilhões, nós vamos revitalizar aquilo tudo. A gente quer que vocês acreditem também. E a gente sabe que eles estão acreditando, já estão investindo, já estão adquirindo terrenos, tem toda uma ação coordenada lá no centro para que a gente, aos poucos, vá desidratando aquelas cenas abertas de uso, vá devolvendo o centro para as pessoas, devolvendo a segurança para as pessoas. Nós tivemos uma redução de indicadores criminais muito importante lá, roubos e furtos caindo 62%,
menor índice de roubo de veículos desde o início da série histórica, desde 2001. A gente está colocando lá 3 novas companhias, né? Nós já, na verdade, colocamos a 2ª companhia do 7º Batalhão, nós botamos uma companhia de Força Tática, uma companhia de ROCAM, agora estamos espalhando bases comunitárias da polícia com viatura, muito equipamento, muita inteligência. Então, o maior investimento em inteligência a gente está fazendo agora, inteligência e tecnologia, para melhorar à disposição do nosso efetivo também no terreno. Estamos fazendo a maior contratação de policiais da nossa história, são 18 mil novos policiais que estão sendo incorporados na Polícia Civil e na Polícia Militar para trazer a segurança de volta. Então não tem como não se apaixonar pelos projetos que estão sendo tocados, muita coisa, visão de longo prazo. Por exemplo, a gente hoje está fazendo já o projeto da extensão da Carvalho Pinto, para chegar num primeiro momento em Aparecida e, quem sabe, lá na frente poder alcançar a Cachoeira Paulista. A gente está trabalhando no projeto da 3ª pista da Imigrantes. O projeto fica pronto em 26, então, assim, em 26 a gente já quer começar essa obra, que vai ser uma obra de 4 anos, ou seja, uma obra para a gente integrar em 2030 e ter mais uma via de acesso à Baixada Santista. Então, tem o túnel Santos-Guarujá, que a gente está praticamente pronto para leiloar, dependendo aí de algumas definições do governo federal, porque já acaba atravessando a poligonal portuária, então precisa do governo federal. Então as coisas estão andando bem conforme a gente planejou, e a gente quer entregar, e esse estado merece essas entregas. Governador Tarcísio Gomes de Freitas conversou ao vivo conosco no Jornal Gente dessa manhã. Governador, obrigado pela entrevista, até uma próxima, hein? Um abraço. Obrigado, Pedro, Sônia, Cláudio, sempre um prazer estar com vocês aqui no Jornal Gente, sejam muito felizes aí, um bom dia a todos. Obrigada, governador, um ótimo dia para o senhor.